Quase sempre tratamos nosso corpo como algo corriqueiro. Mas sob pressão, o corpo nos mostra o quanto pode ser extraordinário. Essa máquina complexa é fruto de milhões de anos de evolução. Tão intrincada que ainda nos assombramos com a quantidade de coisas que acontecem dentro de nós. É um mundo oculto, mas que hoje podemos explorar em 3 dimensões como nunca antes. As sensações nos mantêm vivos e nos permitem ver, ouvir e tocar nosso mundo. Elas começam sob a nossa pele. Mais de 1 milhão de minúsculos sensores nos alimentam com dados originais. E através de 72 quilômetros de fibras nervosas, respondemos a uma velocidade extraordinária. Nossas sensações nos avisam do perigo. Quando somos atacados, elas são nossa primeira linha de defesa. E elas nos permitem realizar feitos extraordinários. Sensações podem salvar a nossa vida quando somos testados nos nossos limites. O corpo humano, testando os limites. Sensação. Devagar, vento de 30 nós. Nas garras de uma tempestade, um piloto comanda uma máquina de 7 toneladas com precisão impecável. Para que isso seja possível, o sistema sensorial do corpo trabalha no limite. Uma câmera da Guarda Costeira Americana filmou 2 rapazes enfrentando a morte. No litoral do Oregon, eles ficam isolados por causa das correntes violentas e a maré está subindo. A gente estava a uns 400 metros da praia e nadamos 1 hora para chegar até uma pedra. Estava ficando exausto. Pensei que eu fosse morrer, fosse me afogar. Eu não acreditei. Sua única esperança é um helicóptero. Pode subir. 9 milhões de dólares de pura tecnologia. Estou tentando contato visual. Mas com ventos açoitando o helicóptero, para os rapazes o que importa é um mecanismo muito mais complexo do que qualquer aeronave. 500 mil de microsensores ligados a um dos sistemas de comunicação mais sofisticados do planeta. Você vai encontrá-los sob a sua pele. Somos equipados com uma floresta de dispositivos fantásticos, inclusive receptores do tato sensíveis o bastante para sentir a batida da asa de uma mosca. Para salvar os meninos, o piloto Matt Gringert precisa que todos os seus sensores estejam em alerta total. Soprava um vento de 30 nós e era um lugar cheio de pedras. Era uma situação difícil. Muito estressante. São 2 rapazes, parece que um está inconsciente. Cada centímetro quadrado das mãos de Matt contém cerca de 90 sensores do tato. Alguns próximos da superfície registram o menos contato. Outros são mais profundos e medem a pressão mais forte e contínua. Através de uma rede neural, eles enviam sinais ao cérebro de Matt. Numa fração de segundo, o cérebro sinaliza os nervos motores, desencadeando o movimento preciso das mãos nos controles. 4.000 nervos comandam cada uma das mãos enquanto o piloto mantém o helicóptero firme acima das pedras. Ao mesmo tempo, os outros sensores estão bombardeando Matt com informações. Vamos descer, mantenha a posição. Ele tem de ler os dados de uma dezena de instrumentos e prestar atenção no horizonte. Mantenha. Ele tem de ouvir o tripulante que está vendo o que acontece lá embaixo. Vamos descer. Força total. Em meio a tudo isso, o sistema sensorial de Matt tem de calcular e equilibrar altitude, velocidade e posição. Firme. Isso significa uma performance melhor que a de qualquer computador do Para planeta. trás, devagar. Pronto, estamos sob o alvo. Nós ainda não temos uma máquina que consiga fazer todas essas coisas ao mesmo tempo e ainda avaliando o resultado de cada uma delas. À direita, 30, 4, 15. Para trás, devagar. Isso mesmo. A velocidade dos sinais nos nervos de Matt é crucial para suas ações. Aí mesmo, perfeito. Ela não deixa que o socorrista bata contra as pedras. Isso mesmo, mantenha a posição, mantenha a posição. Mantenha.
O mais surpreendente é a estrutura nervosa que torna essa velocidade possível. Nossos nervos são feixes de células finas, algumas com mais de 80 centímetros de comprimento, e que transportam sinais do e para o cérebro. Da mesma forma que o isolante protege uma fiação elétrica, uma capa de gordura envolve os principais nervos. Essa camada de gordura impede que os sinais interfiram um no outro e permite que eles disparem pelo sistema nervoso de Matt a mais de 400 km por hora. Devagar, recue. Atrás, devagar. Cuidado para não balançar. Na esquerda. Esta é a parte mais complicada da operação, quando o socorrista fica pendurado próximo das pedras. Os nervos de Matt funcionam com tamanha rapidez e seu toque é tão preciso que ele pode fazer ajustes minúsculos sem pensar. Ele está agindo por instinto e através de sensações que são mais rápidas que nosso pensamento. É algo que todos nós fazemos, todos os dias, e que nos permite criar música, arte e salvar vidas. Socorristas e sobreviventes estão embaixo do helicóptero. Firme. Muito bem, Quigley. Muito bom. Eles arriscaram a própria vida para me salvar e saímos de lá todos sãos e salvos. Se não fosse por eles, provavelmente não estaria vivo. A floresta de sensores do tato nos permite responder instantaneamente ao que está acontecendo à nossa volta. Mas eles não têm uma distribuição uniforme sob a pele. As mãos têm 100 vezes mais sensores por centímetro quadrado do que a parte posterior das pernas. Eles estão onde mais precisamos deles. Se o tamanho dependesse da sensitividade ao toque, nosso corpo seria algo assim. A língua e os lábios teriam o dobro do tamanho. As mãos, os dedos e os pés também. Outras sensações obedecem a uma distribuição diferente. Há uma maior densidade de sensores de calor nas pontas dos dedos, nariz e, surpreendentemente, nos cotovelos. Espalhados pelo corpo humano em todos os segundos do dia, os nervos levam sensações ao cérebro. Mesmo quando não percebemos, esses sinais controlam como os nossos corpos funcionam. Quando está calor, sensores e nervos trabalham juntos para nos manter vivos. No deserto australiano, a temperatura pode chegar a 54 graus. Não é um bom lugar para ficar isolado. Mas foi o que aconteceu com Matthew McGaw e sua filha Shannon, a mais de 160 quilômetros da cidade mais próxima. Está tão quente que um pedaço de carne deixado ao ar livre estaria assado em menos de 4 horas. Mas Matthew e Shannon continuam vivos depois de 8 dias. Momentos depois da pane do motor do carro, seus corpos entram em ação para manter a temperatura interna em 37 graus. Tudo graças a centenas de milhares de minúsculos sensores de calor e o sistema de refrigeração que eles colocam em funcionamento. Quando a pele aquece acima de 34 graus, sensores avisam o cérebro. O termostato central recorre a outros nervos para começar o processo de resfriamento. 1 hora depois, os dois estão transpirando abundantemente. Não existe maneira mais eficiente de resfriar o corpo. Abaixo da pele existe mais de 1 milhão de minúsculas glândulas sudoríparas. Quando o corpo esquenta, os vasos sanguíneos se dilatam, levando o sangue e o calor mais rapidamente para a superfície da pele. As glândulas sudoríparas extraem a água do sangue e a liberam para o exterior. À medida que evapora, a água resfria o corpo. Em condições normais, produzimos cerca de 1 litro de suor por dia. Mas em casos extremos, essa quantidade aumenta muito. Enquanto corre, esse sujeito está produzindo muito calor. E mais, a temperatura da sala também está aumentando. A quantidade de suor que você está produzindo e, mais importante, que está evaporando, permite que você libere a quantidade de calor. Perca a quantidade de calor do corpo que o exercício está produzindo.
A produção de suor não está aumentando, o que sugere que no momento você está transpirando o máximo. O homem está próximo do limite máximo de transpiração. 2 litros por hora. Mas a água tem de vir de algum lugar. O corpo humano é feito de 75% de água. Para sobreviver, nossos órgãos vitais precisam da sua porção do líquido. Normalmente sobra o suficiente para o sistema de refrigeração, desde que o corpo esteja sempre abastecido. Após 4 dias no deserto australiano, a água de Matt e Shannon acabou. A perda de apenas 3% da água do corpo já pode causar cólicas, dor de cabeça e desorientação. Eles estão tão desidratados que começam a ter alucinações. O próprio calor engana a mente. Tentando manter a cabeça centrada na sobrevivência, em sair dali, nas coisas que você tem que fazer e tudo mais. Agora seus corpos têm de reagir à perda de água. Para manter os órgãos vitais abastecidos, o cérebro reage de uma forma surpreendente. Sobrepondo-se ao termostato do corpo, o cérebro dá a ordem de parar a transpiração. As glândulas sudoríparas secam. Em seguida, os nervos avisam outras partes do cérebro para devolver água ao coração, aos pulmões e aos rins. O sangue engrossa e coagula. A água é absorvida do intestino grosso, causando prisão de ventre. Até os olhos ficam secos. Choramos juntos, pensando se estaríamos vivos para o Natal. Se Shannon veria a mãe novamente, essas coisas. E se tivéssemos umidade no corpo, haveria muitas lágrimas, mas não caiu nenhuma. É ruim quando a boca fica tão seca. Você não consegue engolir porque não tem nenhuma saliva. A língua fica parecendo um tijolo dentro da boca. Shannon e Matthew estão quase desfalecendo. Mas em vez de cozinhar sob o sol, eles se mantiveram vivos durante mais de uma semana, graças à rede de sensores que têm sobre a pele. Eles sobreviveram porque o corpo equilibrou a necessidade de água e a necessidade de baixar a temperatura. Seus cérebros desencadeiam um último instinto. Eles conseguem se enterrar, isolando o corpo do calor do deserto. Foi o bastante para salvar suas vidas. Eu saí do chão